Bom, aperta os cintos, porque nós vamos decolar. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de João, capítulo 6. Livro de João, capítulo 6, versículo 53. Vamos lá. Então Jesus disse: na verdade eu vos digo, se não comerdes a minha carne, ou não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Nós temos ouvido muito o bispo em dias de ceia ensinar a respeito sobre isso, e ele vem desmistificando muita coisa a respeito da ceia. Porque qual é o problema da igreja de Cristo na terra? Qual é o problema? O problema tem sido o ensinamento errado, que faz com que nós venhamos ter uma fé errada, que consequentemente faz a gente também ter uma vida errada. Então o bispo ele tem sempre falado sobre isso. Ele fala, o entendimento errado gera uma fé errada, que gera uma vida errada. Então a vida inteira nós ouvimos da ceia uma palavra que foi muito mal interpretada, que é lá em Coríntios vai falar sobre a ceia, e Paulo fala assim: aquele que bebe ou come indignamente. E aí colocava-se um terror na igreja. Nós fomos ensinados assim. Aí nós aprendemos até que se você pecou na semana da ceia, você não pode cear. Quem aprendeu isso? Quem já aprendeu, já ouviu isso? E aí nós aprendemos que se você cometeu algum ato imoral diante da igreja, aí você fica em disciplina, até aí tudo bem. Se é um obreiro, se é alguma coisa desse tipo, fica em disciplina, você fica sem poder exercer a sua função na igreja, até aí tudo bem. Porque nós somos uma instituição e precisamos preservar a imagem dessa instituição. Só que a Bíblia ela vem deixar muito claro que aquele que não come do corpo e não bebe do sangue, ele não tem parte com Deus. E aí a igreja, a religiosidade, ele acaba excluindo você das atividades da denominação e acaba excluindo você também do reino de Deus. Porque eles alegam, a instituição, a religião alega que você não é digno de participar do corpo e do sangue de Cristo. Só que a Bíblia diz lá em Romanos 3,10 que não existe um justo na face da terra. Não existe ninguém digno. Quem é digno? O apóstolo João, lá em Apocalipse, ele viu na sua visão um livro fechado. E ele diz assim: quem é digno de desatar o livro? Quem é digno de abrir o livro? E de repente se levanta ele, Jesus. E alguém fala assim: ele é digno. Ele é digno. O único digno de abrir o livro era ele. Diz a Bíblia que Deus passou o olho na terra procurando um homem e não achou nenhum. Ou seja, não havia ninguém digno o suficiente. Então não existe digno para participar das coisas de Deus. Então por que eu participo? É por causa da graça.
é por causa da misericórdia. Você sabe o que significa graça? Graça é um favor que eu não mereço. A Bíblia vai dizer que o homem por si só, a sua humanidade, ela é má, ela é pecaminosa, ela é perversa. E por mais esforços que você faça para ser uma boa pessoa, no íntimo do seu coração, você continua sendo perverso. Você quer ver uma coisa? Não, pastor, eu sou uma pessoa boazinha. É boazinha até pisar no seu calo. Porque a primeira reação, ainda que você tenha o Espírito Santo, e o Espírito Santo depois ele vai te tratando com você, e você vai abaixando, vai ficando tranquilo, e você pensa, respira, mas a primeira ação, a primeira reação sua é de você querer resolver tudo no seu braço, com a sua força. Um dia desses eu estava vindo de Magé, eu moro lá. Na época o bispo estava com o escritório aqui em Guapi, eu trabalhava com ele aqui em Guapi. E eu vim, um cara saiu daquele viaduto ali de Santo Aleixo, cortando o pedágio na contramão. Ele estava com um Corolla e estava com a carrocinha atrás, cheio de caixas dessas de legume, de frutas e verduras. E ele veio na contramão e entrou na pista. Eu estava vindo na verdade eu estava vindo de Magé, mas eu estava vindo por cima. Eu vim na direção lá que vem da Essências para cá. E ele entrou na pista, na minha frente. Irmão, quando ele entrou, o coração acelerou. Porque eu estava a 100 por hora e não dá para brecar o carro assim de uma hora para outra, senão você pode rodar na pista. Aí eu joguei para o lado, dei uma buzinada forte. Aí ele abuzinou também, jogou o carro dele para acostamento e depois veio atrás de mim correndo. Me ultrapassou. Parou, ficou com o carro na minha frente, andando rápido, sacudiu o carro para as caixas cair, batendo no meu carro. Irmão, que ira que me deu. Que raiva que me deu. A vontade, irmãos, era que se eu tivesse ali um pica-pau de ferro, o negócio ia ficar feio. Mas você é pastor, mas sou homem. Cheguei no escritório, soltando fogo pela venta, falei com o bispo e tal. Mas depois eu parei e falei assim, Jesus, eu sou crente. Tem misericórdia, eu não posso pensar essas coisas. Porque a nossa natureza, ela é má, ela é perversa. Aí o santarrão, não, eu sou santo demais, eu oro 24 horas por dia, jejum. Não tem um justo sequer. Então coloca-se uma mística relacionada à ceia, como se isso fosse algo de merecimento. Não, eu vou fazer para merecer. Tem uma frase que eu carrego, que eu digo o seguinte: nós não paramos de pecar para ser salvo. Escute isso aqui. Você não deixa de pecar para ser salvo. Você deixa de pecar porque você foi salvo. Porque se você tentar parar de pecar para ser salvo, sabe quando você vai ser? Nunca. Porque isso não vem de ti. A Bíblia fala que a salvação é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, é um dom gratuito. Não tem nada que você possa fazer que faça você merecer a salvação. Você é indigno. Eu sou indigno. Mas Deus, a Bíblia diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Então, a ceia, queridos, ela não é para você se autoexaminar, para você saber, você pensar se você é digno ou não. Você sabe qual é a diferença
de um pecado de prostituição para o pecado de desejo que está interno dentro da sua mente, no seu coração, sabe qual é a diferença? A diferença é que um é possível o homem ver e o outro não. Se você se prostituir, alguém vai ficar sabendo. Cedo ou tarde alguém vai saber, alguém vai ver. E vai ser um escândalo. Mas se você só pensar, alguém vai ver? Humanamente falando? Mas qual é a diferença disso para Deus? Quando você dá calote na vida em alguém, os outros vão saber que você deu calote. Mas se você contar a mentirinha pequenininha, pode ser que ninguém nunca descubra essa mentira. Mas diante de Deus, qual é a diferença de um para o outro? Então, cá para nós, por mais tempo que você tenha de crente, você se sente digno de participar da mesa do Senhor? Pastor, mas eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. E aí, você se sente digno? Você se sente melhor do que aquela pessoa que chegou hoje, saiu hoje do mundo? Você se sente melhor do que eles? Você não é melhor do que ele, eu não sou melhor do que ele. Tenho 22 anos que eu voltei para Jesus. 22 anos. Vai fazer agora em outubro. 22 anos. E eu não me sinto mais digno do que aquela pessoa que está chegando agora na igreja. Sabe por quê? Porque isso não vem de mim. Isso é algo que Ele trouxe. A ceia, ela é uma ordenança de Deus. Jesus ordenou. A ceia, ela é feita para todos e não para algum grupo seleto. A ceia, eu não posso dizer para você que você não pode participar. Porque a ceia, ela é da igreja, é do pastor ou é do Senhor? A ceia não é minha. A ceia não é da igreja. A ceia é do... Irmãos, a gente vê tantos exageros por aí afora. Eu lembro que eu era novo, convertido, eu ouvia uma rádio, e nessa rádio, às vezes anunciava a ceia. Aí eles falavam assim, pastora Carla: os irmãos que não tiver o selo na carteirinha da igreja, era igual a caderneta de escola, não pode participar da ceia. Porque tinha a obrigação de participar da escola dominical, do culto de doutrina, da oração de não sei de quê, do culto de não sei de quê. Então ele tinha que ter o carimbo. Se não tivesse todos os carimbos na ceia, ele não podia participar. Sabe o que eu entendo? A ceia não era do Senhor, a ceia era da igreja. Se a ceia é minha, só senta na mesa quem eu quero. Quando você faz uma ceia na sua casa, ceia de Natal, ceia de Páscoa, ceia de Ano Novo, ceia de qualquer coisa, você só entra, só senta na sua mesa quem você escolhe para sentar. Sim ou não? Agora, a ceia é do Senhor. E a Bíblia diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Todo mundo pode entrar e cear, porque Ele é o nosso pai. Você vai na casa do seu pai, você pede permissão para entrar? Só se você não tiver um bom relacionamento com Ele. Mas se tiver um bom relacionamento e o portão estiver aberto, você já sai entrando. Pai, estou entrando, já estou mexendo na geladeira, já estou pegando aqui um bolinho, já estou pegando aqui um pão, já estou pegando aqui a comida, estou com fome. E você vai entrando, irmão, porque é o seu pai. Você tem relacionamento com Ele. Jesus disse que Ele é a porta, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. A porta do reino já está aberta. Você não precisa pedir permissão para A ou para B. Entra por essa porta, senta nessa mesa e come da presença de Deus, queridos.
Não deixe o diabo te acusar e dizer para você que você não é digno. Tem um amigo meu xará, pastor Renato, ele está hoje em Santa Catarina. Esse testemunho, eu gravei na minha vida, ele me contou isso, eu falei, uau, isso aqui eu tenho que levar para a minha vida inteira. Ele conta que ele já era pastor e houve uns problemas na vida dele, ele se desviou. E um dia estava numa festa de 15 anos, escute isso. Uma festa de 15 anos e estava lá todo mundo bebendo, ele bebendo também e tal. No meio da festa manifestou uma menina com um demônio. E todo mundo apavorado, sem saber muito o que fazer. Ele chegou perto daquela menina manifestada. Aí o diabo olhou para ele assim, a menina nem conhecia ele. Olhou para ele e falou assim, você está fazendo o que aqui? Você sabe que você não pode mais me expulsar. Um dia você pôde, mas hoje você não pode mais porque você faz a minha vontade agora. E ele meio bêbado, olhou para aquela menina, aquele demônio e falou assim, Satanás, você sabe qual é a diferença de mim para você? A diferença é que você pecou na eternidade, para você não tem mais jeito. Agora eu pequei na carne, para mim nem tem jeito. Aí ele ajoelhou no meio da festa, bêbado, chorou, pediu perdão, se arrependeu de verdade. Levantou, olhou para o diabo e falou assim, e agora, diabo? O diabo virou para ele e falou assim, agora não tem jeito, se você mandar eu tenho que sair. Sabe por quê? Porque o perdão de Deus é instantâneo, meu irmão. Se você se arrepende de todo o seu coração, não importa o tempo que você andou afastado, não importa o pecado que você cometeu, se você se arrepender, Jesus te perdoa instantaneamente. Então você pode sentar na mesa e desfrutar das bênçãos de Deus para a sua vida. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. E outra coisa, você tem que entender o significado da ceia. Nesse texto que nós lemos, Jesus falou assim, o meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente. Aquele que come do meu corpo terá a vida. Então, para que você venha consolidar a sua vida eterna com Cristo, você precisa participar da ceia. Não adianta você estar 10 anos na igreja, se você não participar deste ato, você não está salvo. Pastor, que isso? Não é por causa do elemento, é por causa daquilo que ele falou. Você está entendendo? Não é o pão que te salva, não é o suco, é o mandamento, é aquilo que ele falou que você precisa fazer. Ele está dizendo, aquele que não come, aquele que não bebe, esse não tem participação comigo, não tem parte. Ele está dizendo, se você come o corpo dele, se você bebe o sangue dele, você será ressuscitado no último dia. Aí eu estava meditando nisso hoje. Eu falei, uau, aquilo que um dia era fruto de uma árvore, virou uma pessoa. Lá em Gênesis 2, coloca por favor, Gênesis 2:9. Olha isso aqui. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Toda o quê? Toda o quê? Continua. E a árvore da... Olha só isso aqui. Ele falou toda a árvore e agora ele especifica duas. E a árvore da... No meio do... E a árvore do conhecimento do bem e do... Existia duas árvores específicas. A primeira árvore que Deus especifica ali, a árvore da... E a segunda, aquela que Satanás usou para introduzir o pecado, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão e Eva pecam, a Bíblia vai dizer que Deus teve que expulsar Adão e Eva do jardim, para que eles não comessem da árvore da vida. Fruto da vida. Aí a Bíblia diz que Deus colocou um querubim lá, um serafim, com uma espada, para guardar esse fruto. Porque ninguém podia, se eles comessem daquela árvore, daquele fruto, em pecado, eles iam viver eternamente em pecado.
ia virar monstros. Então Deus teve que guardar. Mas Deus tinha um plano para restaurar isso. Deus guardou a árvore. E agora Deus envia o seu filho. E o fruto desta árvore agora é o próprio Cristo. Ou seja, olha isso aqui, irmão, preste atenção nisso aqui. Ninguém pode comer do fruto desta árvore vivendo em pecado. Porque todo aquele que comer desse fruto, primeiro ele tem que passar pela regeneração. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, automaticamente você passa pelo processo de regeneração. Agora você não é mais um pecador. Agora você está lavado e remido pelo sangue de Jesus. E a Bíblia vai dizer, querido, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é apenas um pecado, é todo o pecado. Por isso que o mundo não entende como pode fulano matou, roubou, estuprou, assassinou, matou pai, matou filho, fez tanta atrocidade e agora está dando uma dica de crente. Fulano se prostituiu e fez isso e fez, agora está lá dando uma de crente. Eles não entendem que apenas uma gota do sangue de Jesus em nós é capaz de lavar-nos de todo o nosso pecado. Deus não tem amnésia, mas a Bíblia vai dizer que Ele escolhe pegar todos os seus pecados e lançar em um mar. O nome deste mar é Mar do Esquecimento. O homem pode apontar o dedo para você e dizer: você fez isso, você fez aquilo, você não pode, você isso, você aquilo. Mas Deus, quando olha para você, Ele vê apenas o sangue de Jesus e fala: esse aqui não tem pecado, porque o sangue do meu filho já lavou ele. O sangue do meu filho já lavou. Qual é o requisito para você então participar da ceia? E você precisa participar da ceia. Você precisa apenas crer no sacrifício de Jesus. A Bíblia diz assim: aquele que crer e for batizado será. Qual é o requisito da salvação? É o batismo? O requisito da salvação é crer. O que é o batismo? O batismo é apenas um ato de confissão da sua crença. Eu creio, por isso me batizo. Pastor, e para eu me batizar eu preciso ser casado no papel, no cartório? Esquece isso, irmãos. Não tem nada disso na Bíblia. Você só precisa crer. Não, mas que me ensinaram que eu preciso ir no cartório, assinar um papel. Irmãos, desde quando o papel muda quem é Deus e muda quem é você? Tem gente que assina um papel hoje, amanhã está com um amante na rua. O único papel que você precisa assinar é no mundo espiritual e carimbar com o sangue de Jesus: eu tenho uma aliança com Ele. Tudo que o diabo quer é que você não participe da ceia. Por quê? Porque se você não participa, você não tem vida. A Bíblia diz que aquele que come do corpo dele está nele. Jesus disse: aquele que come do meu corpo está em mim e eu nele. Isso é uma aliança de sangue. É um pacto de sangue. Quando você bebe do sangue de Jesus, você vira um corpo com Jesus. Você se torna membro do corpo de Jesus. Você não pode deixar que o diabo afaste isso de você. Você não pode deixar que o diabo te acuse ao ponto de afastar daquilo que é mais precioso para você, que é a vida de Cristo em você. Para a gente caminhar para o final. Eita glória. O que é a ceia? Primeiro, a ceia é um memorial do sacrifício de Cristo. A ceia é um memorial, você faz menção, você lembra
daquilo que Ele fez por você lá naquela cruz, naquele dia. Você memoriza. Você é grato. A ceia é para isso, é para você não se esquecer daquilo que Ele fez por você. Eu era um pobre, miserável, um pecador, destinado ao inferno. Mas Jesus pagou o preço que era para eu pagar. Jesus pagou o preço. A ceia é para isso, para você lembrar disso. Segundo, a ceia é um ato de fé. Porque é loucura, irmãos. Eu venho aqui, pego um pão, parto, bebo um suco de uva. Aí esse é o corpo de Jesus. Os olhos naturais falam assim: esse povo é tudo doido. Como é que pode isso aí ser corpo de Jesus? Não é pão, está vendo que é pão? É pão. Isso não é sangue, isso é suco. Só que no mundo espiritual não é isso. No mundo espiritual é o sangue, no mundo espiritual é o corpo. Isso é um ato de fé, irmãos. Você sabia que até o diabo ele pede fé? A gente não pode mais falar muito dessas coisas, né? Mas vamos falar. Alguém aqui já frequentou centro espírita? Quando a pessoa vai fazer lá as obrigações, a entidade manifesta lá, incorpora e fala assim: você precisa colocar fé, acreditar que eu posso fazer. Por quê? Porque sem fé o mundo espiritual não é movido. Não consegue mover o mundo espiritual sem fé. Você precisa ter fé. Então a ceia, ela é um ato de... Primeiro, é um memorial. Segundo, é um ato de... Eu creio. Terceiro, ceia é um ato de obediência. Quem não ceia está desobedecendo a Deus. E a Bíblia diz assim: é melhor obedecer do que... Quando você deixa de cear, você sacrifica a sua vida, a sua comunhão com Deus. E Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo que assim, é por causa disso que há muitos dentre vós que estão doentes, que estão morrendo, que estão dormindo. Porque não ceavam, eles não se reuniam para cear, eles se reuniam para comer e não para cear. Eles não tinham memorial, não tinham fé inteligente. Eles simplesmente se reuniam para comer. Vamos comer, vamos comer. Porque a ceia deles era um pouco diferente da nossa. A ceia era uma festa. Você faz a ceia de Natal. Quem faz ceia de Natal? Pode falar, irmão, não é pecado não. Vai dizer que você não gosta de comer uma rabanada. Oxi. Eita glória. A ceia deles era igual ao Natal. Mesa farta, irmão. E ele se reunia com a intenção de comer. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Enchia a barriga. Mas não fazia o memorial. Esse era o pecado deles. Amém? Então a ceia, ela é um memorial, um ato de fé e um ato de obediência. Se você não obedece, se você não faz, você está em desobediência. E você está arrumando problema para a sua vida. E quarto, a ceia é um mandamento. Paulo disse assim, ó: obrigado, meu filho. Eita Jesus, aí. Careca fica aqui. Chega, brilha. Paulo disse assim, ó: eu recebi do Senhor aquilo que também eu vos entreguei. Então a ceia é um mandamento. Jesus disse que nós devemos fazer isso até que Ele venha. Por que até que Ele venha? Nós vamos fazer isso aqui na terra. A ceia é algo tão glorioso, tão poderoso, que nós vamos continuar fazendo isso lá na glória. A ceia é algo tão glorioso, tão importante para os cristãos, que quando a igreja for arrebatada, quando nós subirmos, haverá ceia lá. Nós vamos sentar com Ele à mesa e nós vamos ceiar com Ele na mesa, na boda do Cordeiro.
Então, se você quer cear lá, você precisa começar a cear aqui, meu irmão. Que você venha, em nome de Jesus, jogar para longe da sua vida esse espírito de acusação. Ah, pastor, eu preciso acertar a minha vida. A única coisa que você precisa fazer é entregar a sua vida para Jesus e deixar Ele conduzir ele, você. Pastor, eu não sou casado no papel. Isso é a religião que ensinou você errado. A religião te ensinou errado. Me ensinaram errado. E a gente, meu Deus, a gente apanha até aprender, né, pastor Ramos? Apanha demais. A gente apanha, a gente aprende errado, ensina errado, joga o povo, pessoas no mundo porque ensinamos, aprendemos errado e ensinamos errado. Quantas pessoas, irmãos, eu tenho uma experiência horrível. Uma vez eu bati de frente com uma irmã, tadinha. Ela vivia 35 anos com o marido dela, mas ela não era casada no papel. Aí eu descobri que não era casado no papel. Eu falei, você não pode cear. A irmã, 30 anos crente. Falei, misericórdia. Falei, Jesus tem misericórdia. Eu fui orar por um homem que estava com câncer em estado terminal, em cima de uma cama. E eu perguntei ele se ele queria aceitar Jesus como salvador dele. Ele disse para mim, eu não posso. Eu falei, por quê? Ele falou, já fui crente uma vez. Ele falou, mas por que você não pode? Você pode sim, não posso. Eu falei, por quê? É porque eu era de uma igreja assim, e o pastor dessa igreja me excluiu. E antigamente tinha esse negócio de se você fosse excluído, você não podia ser crente em lugar nenhum mais. Estava impedido de ir para o céu. Não sei se tem alguém que pegou isso aqui. E eu falei, você foi excluído por quê? O que houve? Ele falou, não, eu estava indo para a escola dominical, e eu passei em frente à beira de um campo, aí tinha uns meninos jogando bola, aí faltava um tempo para eu chegar lá ainda no culto, e eu parei na beira do campo e fiquei lá vendo os meninos jogar bola. Passou uns irmãos da igreja evangelizando, e chegou na igreja primeiro que eu e falou para o pastor que eu estava na beira do campo vendo jogar bola, e não podia, era pecado. E aí o pastor me deu uma disciplina de 6 meses. Aí passou um ano, o meu sobrinho foi jogar bola no campo, e eu estava indo para a igreja de novo. Aí eu fui para dar uma força para ele. Eu parei lá para ver, para incentivar ele. E eu fiquei vendo ele jogar futebol. E os fofoqueiros não, os irmãos passaram lá e contaram para o pastor. E quando eu cheguei na igreja, o pastor falou assim, vem cá, você desobedeceu as normas e o estatuto da igreja. A partir de hoje, você não é crente mais, você está excluído. O irmão chorou, foi embora, e quase 40 anos depois, ele ainda estava afastado do evangelho. E ele falou, por isso que eu não posso, pastor. Eu falei assim, eu sou um pastor também. Ele falou, eu sei. Eu falei assim, se um pastor teve autoridade, não tem nada a ver, irmão, eu tive que falar isso só para mudar a mente dele, de te tirar do céu. Então, se eu sou pastor, eu tenho o poder de te colocar lá de novo. Aí eu falei para ele assim, ele falou, pastor. Aí eu falei para ele assim, outra coisa, que recaia sobre mim toda a condenação que está sobre a sua vida. Se tiver algum peso, se tiver alguma condenação, se tiver algo de Deus contra você, que caia sobre mim. Eu assumo a sua culpa, eu assumo a sua responsabilidade.
Você quer entregar isso para Jesus? E ele falou: pastor, eu posso. Falei: pode, deve, você quer? Ele começou a chorar. E ele se sentou na cama, nós oramos. Ele entregou a vida dele para Jesus. Um mês depois, Jesus levou ele. Está vendo o que faz o ensinamento errado, irmãos? Aquele homem ia morrer por causa de uma bobeira. Ia para o inferno por causa de um ensinamento errado. Então não permita que o diabo venha botar caramiolas em você. Não permita que o diabo venha dizer que você não pode sentar na mesa, que você não pode servir a Deus, que você não pode... Não deixa o diabo falar isso, porque é isso que ele quer, jogar você na lona. Amém, queridos? Você conseguiu me compreender até aqui? Então fique de pé em nome de Jesus. As horas já passou. Tentei ser o mais claro possível para que você entendesse. A Bíblia diz que nenhuma acusação há, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você anda segundo o Espírito, se você anda nos princípios do Senhor, você pode ter certeza que não há acusação sobre você. Eu queria que os obreiros já se preparassem aqui, para a gente correr contra o tempo. Aleluia. Já pode trazer a ceia. Aleluia. Eu já quero abrir a oportunidade para você que quer renovar a sua aliança com Deus nessa noite. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está desviado, você que nunca foi crente, você que ouviu essa palavra, você que está entristecido por causa de algumas coisas que aconteceu, está aberta a oportunidade para você se reconciliar com Deus agora. E eu vou falar algo mais, eu vou ser mais ousado, intrépido. Você que um dia esteve na presença de Deus, se afastou por algum motivo, se você voltar agora, você pode participar da ceia do Senhor. Você pode. Não se escandalize com o que eu estou falando, queridos. Eu creio no que eu estou falando. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você quer voltar para Jesus, esta é a hora. Este é o momento. Deus quer renovar a sua aliança. Deus quer restaurar você. Deus quer restaurar o seu ministério. Deus quer restaurar a sua vida. Ele quer que você tenha vida novamente. A vida eterna, querido, depende desse ato de confissão dos seus pecados em Cristo Jesus. Aleluias. 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 Ele é o pão vivo que desceu do céu. O povo de Israel comeu o maná no céu, no deserto. Aquele pão não era o pão vivo. O pão vivo é aquele que desceu do céu. O nome dele é Jesus. Esse é o pão vivo que nós vamos participar dessa noite. Pode servir o pão, pode servir. Pode servir a ceia, pode servir. Vamos. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus. As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim.
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Na última ceia, Jesus tendo reunido seus discípulos, na noite em que ele foi traído, antes dele se dirigir para o Getsemane, ele toma o pão. Estava na ceia de Páscoa, na festividade, na comemoração. Jesus tomou o pão e ele partiu. Existem duas coisas que acontecem quando Jesus parte o pão. A primeira coisa que aconteceu, o traidor foi revelado. Quando Jesus parte o pão, o traidor foi revelado. Porque a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, revela aquilo que está dentro de nós. A segunda coisa que aconteceu, Jesus trouxe um novo marco para a história daquele povo, dos discípulos. Eles começaram a partir daquele momento a experimentar coisas que eles nunca tinham experimentado antes. E Jesus, tomando o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Talvez eles não entenderam naquele momento, mas após a ressurreição de Jesus, eles entenderam: foi esse o pão que foi partido.
é o ato do sacrifício de Jesus. Quando a gente parte o pão, a gente está dizendo assim: assim Jesus foi partido, assim ele foi triturado, assim ele foi moído, assim ele foi pisado, assim ele foi humilhado, para que eu pudesse ter vida. Aleluia. Levante o seu pão para o céu. Isso não é apenas um pão, isso é uma pequena parte do corpo dele. E quando você comer deste pão, algo sobrenatural vai acontecer agora. Pessoas serão batizadas com o Espírito Santo, pessoas serão renovadas, pessoas receberão dons espirituais, novas línguas virão sobre você. Você receberá saúde no seu corpo. Você que está enfermo, doente, você receberá saúde. Senhor, nós já apresentamos este pão e te damos graças. Nós consagramos, meu Pai, a cada partícula deste pão, que uma unção sobrenatural seja posta sobre este pão. A vida dessa pessoa, a nossa vida jamais será a mesma a partir desse momento. Todo espírito de condenação, de acusação é quebrado agora em nome de Jesus. Coma do corpo de Jesus agora. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Receba saúde, receba vida, receba restauração, receba poder de Deus, receba renovação. Seja cheio do Espírito Santo. Sobre si, pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. um amor assim, o mundo não conheceu. E depois de haver ceado, Sobre si, Levou e depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: este é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue. Toda aliança precisa ter derramamento de sangue. Precisa ter pacto de sangue. E esta é a nova aliança. Jesus derramou o sangue dele para quebrar a sua aliança que você tinha com o pecado, a sua aliança que você tinha com o diabo. A Bíblia vai dizer que existia uma dívida que nós tínhamos com o diabo. Mas Jesus pegou aquela escritura de dívida, rasgou e encravou na cruz. Nós não devemos mais nada para esse mundo, porque o sangue de Jesus nos comprou. Levante o seu cálice. Não é apenas um suco de uva que está em tuas mãos, é o sangue de Jesus. É o sangue que te purifica de todo pecado. É o sangue que te dá uma nova perspectiva de vida. É o sangue que leva você para o seu destino. O destino que Deus preparou para você. O seu destino é a vida eterna. Esse sangue que te purifica é o sangue que te fortalece. É o sangue que te dá renovo. É o sangue que faz você se comprometer com este reino.
Senhor, nós apresentamos agora este suco de uva. Consagre, Senhor, cada molécula deste suco. Coloque uma unção extravagante, que com a força, que com o alimento, que com este alimento ele possa ter força para caminhar, Senhor, por mais alguns tempos. Este sangue te dá nova vida. Este sangue te renova, este sangue te levanta, este sangue te restaura, este sangue te purifica. É o sangue de Jesus, é mais forte, mais poderoso do que qualquer outro tipo de sangue. Beba do sangue de Jesus agora. Extravasa. Até estremeceu. Chamai de omede calabara sobra da galaba. Elai de umigais, semai de ocomanúria sei. Seja tocado pelo Espírito de Deus. Seja tomado pelo Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja tocado pelo Espírito. Pra sempre exaltado é. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é. No meio desse mover apostólico, gostaria de perguntar se tem alguém em nosso meio que quer renovar a sua aliança com Deus, que quer entregar a sua vida para Jesus e deixar Jesus escrever a sua história novamente. Ele quer virar a página dessa história e começar a escrever novos capítulos da sua vida. Se tem alguém nessa noite que quer voltar para Jesus, que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e poder então estar habilitado a participar desta mesa, este é o momento, esta é a sua hora. Eu sei que é um momento de guerra, de luta. Há muitas coisas que passam na sua cabeça, no seu coração nessa hora, mas esta é a sua hora. Está vindo aqui a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus. Oh! Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, Cantamos aleluia. Aonde está a segunda pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Aleluia. O Cordeiro. Você precisa ser muito corajoso para fazer isso. Você precisa ser muito corajosa para fazer isso. Você precisa ser uma pessoa que rompe barreiras e desafios. Mas você é essa pessoa, porque Jesus, Ele te sustenta, Ele pega nas suas mãos
Ele te chama de filho, de filha. Fala: vem, filho, que eu estou contigo. Aleluia. Essa é a sua chance, a sua oportunidade. Qual é o seu nome? A Juliana está entregando a vida dela para Jesus. Entregamos a vida da Juliana. Escreva o nome dela no livro da vida. Espírito Santo, permaneça sobre ela, ajudando, fortalecendo, guardando, ensinando, instruindo. Além daquilo que é a igreja, nós orientamos pela tua palavra, porque somos homens, somos falhos, mas o Senhor é perfeito. Ensina ela, Senhor, o caminho que ela deve trilhar. Esteja com ela. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, com esta tarefa que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Amém, Juliana? Se eu te fazer uma pergunta, a sua família é grande? É aquele pessoal que veio aqui? É grande mesmo. Só que a sua família agora acaba de aumentar. Amém? Olha para trás lá. Essa é a sua nova família, ó. Tem lugar à mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando aqui.